Fala, Sim, exatamente. Exatamente. Ele não é um sociopata. Sim. Ele, na verdade, ele não foi campeão de porra nenhuma, né? Dizer que é a melhor atuação dele. Completamente inconsequente, assim. E ele volta com quem? Com os soldados americanos. Marty Supreme. A trama acompanha a ascensão de um apostador de rua em Nova York até se tornar um campeão mundial, destacando sua busca frenética pela grandeza. Você gostou da atuação do Timothée Chalamet? Cara, eu acho que muitos comentários foram feitos nesse sentido. Eu não acho um absurdo dizer que é a melhor atuação dele, da carreira dele até agora. Mas você gostou do filme? Gostei muito do filme. Você gostou também, não gostou? Eu gostei bastante. É um dos meus favoritos. Não acharia um absurdo, inclusive, se ganhasse. Já posso adiantar aqui. Eu queria debater com você algumas coisas. Pode começar falando o que você gostou, o que você não gostou. Começar pelos pontos positivos. A atuação do Chalamet, como a gente falou, né? Mas um dos maiores méritos desse filme é a capacidade dele de conferir vida aos personagens coadjuvantes, mesmo quando eles têm pouquíssimo tempo de tela. Cara, você usou o exemplo do chefe dele. Do chefe dele lá na loja que ele vende sapatos lá, mas na verdade são todos, né? O filho desse chefe, o próprio personagem do Tyler, the Creator, sei lá, tipo, o personagem do Abel Ferrara, que tá maravilhoso nesse filme, que é o dono do cachorro e tal. Pra mim, isso muito em parte é um talento do Josh de saber, não sei, assim, registrar faces mesmo, assim, de saber como fazer esses rostos aparecerem na tela de uma maneira marcante, assim. E eu vi, inclusive, uma entrevista, eu acho que foi não sei se foi num podcast da A24, que é uma conversa entre o Josh, né, e o Sean Baker, né, do Projeto Flórida, Tangerina. E aí, nesse trecho que eu vi, ele tava falando justamente sobre a quantidade de esmero que ele teve na escolha dos figurantes, assim. Porque ele queria que todos os rostos fossem muito marcantes no filme. Então, assim, eu acho que são os grandes méritos do filme, né? E eu acho que tá dentro de uma lógica maior de imersão do filme. Porque eu acho que a Nova York do filme é quase uma personagem, eu diria. E eu acho que o que é interessante é que essa Nova York, de um lado, eu acho que ela é muito palpável. Ela tem um senso de ser meio aterrada, mas eu não diria que ela é exatamente realista. Porque eu acho que ela tá o tempo todo se sobressaindo como uma peça muito iconográfica mesmo. Eu acho que ela tá o tempo todo se colocando como uma Nova York da iconografia histórica do cinema. Ela sempre parece uma Nova York cinematográfica, mais do que realista propriamente, mas eu acho que ela é muito palpável. Cara, pra mim o maior ponto positivo do filme, e eu sempre bato nessa tecla da questão da imersão. Sim. Gosto pra caralho de estar muito imerso no filme, a gente vai falar de Fórmula 1. Isso tem muita atmosfera. Muito. A gente vai falar de Fórmula 1, que eu também sinto isso. Mas falando sobre o Marty Supreme, por que eu me sinto muito ali dentro? Porque parece que eu tô na cabeça dele. Eu me sinto na cabeça do protagonista. Porque é um filme extremamente caótico. Sim. É um caos a todo momento. Sim. E ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa caótica, ele é essa pessoa... Tipo assim, ele é a típica pessoa, vamos lá, supostamente neurodivergente, com altas habilidades e etc., que é uma coisa bem assim, caótica, e ele tem muita habilidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma suposta habilidade social, disfarçada de mau caratismo, mas a gente pode falar sobre isso depois. Eu me senti muito na cabeça dele, assim. Essa coisa acelerada, ele tá todo momento acelerando, ele tá todo momento fazendo alguma coisa, ele tá todo momento querendo tirar uma vantagem de alguém, ele tá todo momento enganando alguém pra fortalecer o ego dele. Então eu me senti muito na cabeça dele, assim. Porque ele é um malandro meio trambiqueiro que tá, tipo, tomando as decisões meio segundo a segundo. Porque a parada que eu acho desse filme com relação a isso, e a esse clima meio ansiogênico mesmo que se produz, e que inclusive que tem um senso muito claro de continuidade com a própria obra do Safdie, né? O Bom Comportamento, o Joias Brutas e tal. E aí eu acho que ele tem muito claro pra ele onde ele quer chegar, o pote de ouro no fim do arco-íris, mas ao mesmo tempo ele parece que nunca tem ideia do passo a passo que ele precisa fazer exatamente pra chegar lá, e ele tá formando esses caminhos conforme ele vai improvisando, sabe? Então ele é meio que aquela mentalidade, meio que aquele termo americano meio hustling, assim, sabe? Então, de fato, assim, eu acho que o filme, ele é muito imersivo no sentido de produzir esse caos, assim, e eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito bem resolvidas no filme é uma espécie de fusão entre a atmosfera de ansiedade com a comédia de erros, assim, porque
as coisas que acontecem no filme são muito absurdas. Toda a trama do cachorro, a cena da banheira que cai, e é meio do nada, e é muito absurda, é muito exagerada. O tempo todo parece que o filme, ele tá operando nesse modelo de representação meio larger than life, assim, sabe? O tempo todo a coisa é feita pra ser muito cinematográfica, assim, porque quando você vê a coisa da banheira, e aí a coisa do cachorro, tudo parece meio que absurdo demais. Sim. Só que ao mesmo tempo o filme consegue fazer você comprar aquilo. Essa coisa meio, sei lá, teatro do absurdo que você colocou. Mas não é forçado, né? Não, É bem... É porque se torna coerente dentro daquela experiência que o filme tá criando. É por isso que eu acho, assim, eu não acho que é um filme nunca realista, mas sempre muito coerente e verossímil, assim, dentro da experiência que ele tá criando. E a escolha do ping-pong, eu acho que faz todo sentido com isso, né? A metalinguagem do ping-pong eu acho interessante, assim, que, tipo, essa coisa do bate-volta, e aí tem o jogo, e aí tem essa coisa de sempre indo e voltando, então eu acho que fez todo sentido o esporte escolhido pra ele praticar. Não, e existe até um argumento da ideia de ser um esporte meio emergente, assim, na época, com a ideia de que ele se sente incompreendido e o esporte ainda é meio incompreendido. Também tem isso. Tanto que tem a cena dele conversando lá com o personagem do Kevin O'Leary, e ele precisa meio que vender o ping-pong pro cara. A todo momento ele tá fazendo isso no filme, né? Ele tá tentando explicar pras pessoas que o ping-pong por que é importante, por que vai... Enfim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ao longo de todo o filme, ele tem essa masculinidade completamente tóxica, assim, né? Que o filme vai colocar como que essa busca pelo sucesso é meio que praticamente um buraco negro que vai sugar tudo que existe em volta. Ele vai alienar, explorar todas as pessoas que existem em volta dele, tudo e todos. Sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum. Então eu acho que é uma coisa completamente destrutiva mesmo. Não é saudável, antiética. E eu acho que ao longo do filme, isso é muito bem negociado em termos de como ele tá tomando essas escolhas de, cara, perder as relações na vida dele, perder a sanidade dele, inclusive aquela cena que ele toma as palmadas, eu acho que, inclusive, interessante em mostrar como que ele tá disposto a abrir mão da própria dignidade dele em troca desse sucesso. Ou seja, porque ele não se vê, ele não vê possibilidade de existir como sujeito fora desse sucesso. Então tem um senso meio de predestinação, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo que tem esse senso de predestinação, ele não é a figura clássica do vencedor. Ele é meio que um perdedor que não consegue se ver de outra maneira que não como vencedor. E aí ele vai atrás disso. Ele não tá dentro da jornada do herói clássica. Ele não tem uma construção narrativa de jornada do herói clássica, né? Sim, não. Ele é um pouco disruptivo em relação a isso. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E isso vai ser fundamental para eu decidir a minha nota final em relação ao Marty Supreme. O Marty Supreme, o protagonista, ele é colocado a todo momento como isso que a gente falou. Esse cara mau caráter, esse cara que abre mão de tudo pra chegar no objetivo dele e tal, não sei o quê, que passa por cima de todo mundo. Mas ao mesmo tempo o filme ele não debate muito essa problemática. Eu não senti isso. Então eu queria saber a sua opinião em relação a isso, assim. Se você sente que o filme não se aprofundar na problemática disso é um problema. Cara, mas aí que tá. Por isso que eu detesto tanto o final do filme. Porque eu acho que o filme se aprofunda nisso ao longo do filme. Porque eu acho que ele mostra ao longo do filme claramente o efeito disso em todos os personagens. Para pra pensar. Aquele que é o personagem que é o filho do chefe dele, que é o gordinho. Tem uma cena que ele do nada bate na porta do apartamento dele e fala, eu tenho que dormir aqui, que não sei o que, enche o saco dele. E aí ele fica atazanando o garoto sem parar, ao ponto que o garoto pega aquelas bolinhas que tinha feito pra ele, taca tudo pela janela. A personagem da Gwyneth Paltrow saca todo o malandrismo dele naquela cena em que ele basicamente dá o golpe nela pra roubar aquele colar dela, mas aí depois ele descobre que é falso, e aí ele leva pra ela e fala, nossa, olha, trouxe o seu colar, que você tinha perdido, tinha esquecido, sei lá. E ela fala, não, eu sei bem o que tá acontecendo aqui. Você roubou, viu que era falso e agora tá trazendo de volta. Então, tipo assim, é muito claro o efeito dessa masculinidade nos personagens ao redor dele. E eu acho que o filme tá o tempo todo trabalhando nesse limiar entre as escolhas que ele tá tomando e o que ele tá abrindo mão, as relações que ele tá intoxicando, que ele tá desfazendo, pra poder construir essa jornada dele. Eu acho que o filme tá o tempo todo operando esse limiar. E aí eu acho que o final, na minha opinião, joga isso pela janela. Sim, mas é porque é justamente isso. Eu acho que essa questão do final é muito importante a gente falar, assim, até porque... Mas em nenhum momento ele é punido por isso. Em nenhum momento ele é colocado em questão que isso... Ele pode se prejudicar em relação a isso. Não, e o final é a máxima redenção. Exatamente. Não, o final recompensa ele, não só não pune ele, como recompensa ele. O choro dele é a absolvição de todos os pecados dele a partir do momento que ele vê o filho.
Não, sim, é um absurdo. E assim, eu acho que a parada que me interessa no filme, ele tem essa busca desesperada pelo sucesso. Quando ele tá no Japão, basicamente aquela vitória ali é uma vitória absolutamente individual e egoísta. Porque não tem um familiar dele lá, a namorada dele não tá lá, ele não tem amigos lá, é uma vitória única e exclusivamente, tipo... Não, mas isso faz todo sentido com a trajetória dele. Não, faz todo sentido com a trajetória dele, mas esse é o meu ponto. Ele abriu mão de tudo pra ir atrás daquela vitória. É uma vitória que ele tá completamente alienado lá, só tem ele lá. E eu acho que... nem é uma vitória tão relevante assim pro próprio esporte. Não, sim, é uma vitória importante pra ele. Pra ele, porque, sim. Tipo, ele não foi campeão, assim, a gente tá falando disso antes em off, assim. Sim. Ele, na verdade, ele não foi campeão de porra nenhuma, né? Não, sim. Era um show match ali, sim. era um... Mas o problema é que eu acho que tudo que acontece depois da batalha ali, da partida com o Endo, basicamente o filme tá coroando e recompensando ele com esse sonho americano sem grandes consequências, de maneira meio lisa. E eu acho que quando o filme meio que recompensa ele com esse sonho americano, o filme tá minimizando essa escolha. Porque não parece que ele teve que trocar uma coisa pela outra. E é um filme que ele tá o tempo inteiro testando os limites da sorte do personagem. Testando o limite das consequências que ele consegue perdurar, sabe? Então eu acho que o filme minimiza basicamente tudo que veio antes, assim. Eu sinto que aquele final quase que joga o filme inteiro pela janela, sabe? Sim. Enfim. E aí, por exemplo, eu sinto que aí todos aqueles soldados americanos que... Porque, inclusive, diga-se de passagem, quando ele tá lá, o filme até faz questão de frisar que, além dele não ter ninguém lá, ele sequer tem dinheiro pra retornar pra casa. Então é uma coisa completamente inconsequente. Assim. E ele volta com quem? Com os soldados americanos. que além do filme fazer todo esse meio Deus Ex Machinazinho ali pra resolver tudo, eu acho que ainda tem o fato de que a admiração que esses soldados americanos produzem ali por ele, eu sinto que espelha um pouco a admiração que o próprio filme tá nutrindo por ele. Então, o que eu acho eu não acho que é fundamentalmente problemático você abordar essas figuras, que são esses emblemas dos Estados Unidos, em que, ao mesmo tempo que se reconhece que são figuras notadamente problemáticas, você nutre um certo deslumbre por essas figuras. Eu não acho que isso é fundamentalmente problemático. Eu acho que grandes filmes e grandes diretores trabalharam com isso. Por exemplo, sei lá, o Michael Mann, o Scorsese trabalharam muito com isso. Por exemplo, eu não vou ficar aqui citando vários filmes dele, mas, por exemplo, sei lá, Os Bons Companheiros, um grande clássico. É muito isso, sim. O filme tá problematizando, do início ao fim, a figura do mafioso, ao mesmo tempo que tá completamente deslumbrado com esses mafiosos. Então eu não acho que isso é fundamentalmente problemático. Mas eu acho que no Marry Supreme, o problema pra mim é que, no final, o que ele privilegia infinitamente mais essa admiração do que os problemas. E aí parece que, mais do que aprofundar as contradições, ele tá higienizando as contradições em nome dessa admiração. E não parece que essas coisas, elas estão... como, por exemplo, nos filmes do Michael Mann, nos filmes do Scorsese, que essas coisas estão o tempo todo se degladiando, sabe? O tempo todo, sabe? Então, assim, e aí eu acho que a coisa fica toda meio lisa, assim, sabe? Meio jingoísta mesmo, meio, sabe, ufanista, assim. Não sei se você acha também. Não, eu tenho essa visão também. Eu tenho essa visão. A minha única questão é que eu não acho que uma obra necessariamente precisa mostrar a punição a ele perante Sim. todos os seus erros. Mas eu acho que não colocar um contraditório ali, eu acho que você argumentou dizendo que você enxergou esse contraditório, eu não enxerguei tanto esse contraditório assim. Eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais, assim, de apresentação de que ele está sendo um filho da puta, assim, porque ele é tão filho da puta que ele nem sente. E aí, às vezes, se tu tá assistindo ali, tu não tá percebendo com filho da puta ele tá sendo. Assim, Pô, eu acho ele completamente sociopata, assim. Não, completamente. Mas eu acho que o filme transmite isso. Então, mas é que esse é o problema. O problema é que o final te engana. Mas esse é o problema. Assim, eu também achei ele um sociopata do caralho. Sim. Só que, a partir do momento em que ele chora vendo um bebê, você fala, sim, exatamente. Ele não é um sociopata. Exatamente. Né? Por isso que o final é detestável, assim, porque o final redime o personagem. E, inclusive, a namorada dele lá, depois de tudo que ele fez, pra que o final consiga meio que construir aquele... É importante ressaltar que ele cagou pra ela. Não, cagou pra ela completamente. Ela estava no hospital. Não, completamente. Ela poderia estar morrendo ali. Exatamente. E ele foi jogar um show match no Japão. E aparentemente a sugestão do filme é de que ela aceita ele de volta de maneira meio... Enfim. Então, o final é muito, muito detestável. E aí, tem duas coisas que eu queria falar aqui. A gente até falou no off, assim, de que o filme poderia ter acabado na partida com o Endo ali sem nem mostrar a vitória. Porque o que importa foi o que ele fez pra chegar lá mais do que a vitória. Então, acho que ele poderia ter sacado ali no último ponto e corta pro preto e acaba o filme. Seria muito melhor. Mas eu acho que tem uma questão que tem que ser comentada, que é o seguinte. Beleza, aí ele vai lá, ele ganhou a partida... E aí ele, depois que ele ganha a partida, ele decide meio que
se redimir, assumir o filho que ele não queria assumir e tal. E meio que encontrar uma vida para além das obsessões dele. Mas o filme não se pergunta, e eu acho que, por mais que o filme não faça isso, a gente tem que se fazer essa pergunta. E se ele tivesse perdido a partida? Então, ele teria cagado pra aquela mulher até o fim do mundo. Ele não ia querer saber dela nunca mais, ele não ia querer saber do filho nunca mais. Cara, essa pergunta é fundamental, assim. Eu estava tomando banho, refletindo sobre o filme, e eu pensei isso. Porque, assim, se ele perde a partida, porque parece que, a partir do momento em que ele alcançou o que ele quis... Sim. Ele conseguiu esse objetivo, e a partir do momento que ele conseguiu esse objetivo, ele se limpou. Ele se purificou. Sim. Só que se ele perde, ele ia ser o caralho da mulher, do filho, do caralho. Ele nunca ia assumir aquele filho. Ele continua sendo o filho da puta de sempre, pra sempre. Não, eu acho que ele continua sendo o filho da puta pra sempre lá, mesmo voltando pra aquela família. Ele vai sempre... Mas a questão é, se ele não tivesse ganhado aquela partida, ele nunca ia assumir aquele filho. Ele ia, sei lá, não sei o que ele ia fazer, se ele ia continuar buscando. Ou ele ia continuar buscando, ou ele ia viver amargurado, mas fato é que ele ia cagar pra mulher e pro filho. Fato é isso. Então, eu acho que não abre margem pra entender o grau, a profundidade da toxicidade daquela masculinidade dele. Se ele não tivesse ganhado aquela partida, e era muito mais provável que aquilo não tivesse acontecido que... Por um ponto? Exatamente, porque foi uma coisa meio milagrosa e tal. Ele teria continuado cagando pra ela e pro filho até o fim. Então eu, de fato, acho que o final meio que taca o filme pela janela, assim, pra mim. Concordo. Mas o filme é muito bom, tipo assim... O filme é bom, de fato. É um filme muito bom com um final horrível. Sim, é isso. Acho que dá pra gente resumir bem. É um filme muito bom com um final horrível, basicamente. E só pra falar também, a Gwyneth Paltrow tá espetacular nesse filme. Ela tá fazendo meio que aquela figura de prosperidade, assim, que ele busca almejar, que ele tá sempre meio que rondando dela, porque é a vida que ele quer, um pouco assim, né? Essa coisa meio... Enfim, mas eu acho que ela tá espetacular no filme. E, dito isso, quantas estrelas você dá pro Mark Supreme? Assim, apesar dos pesares, eu ainda acho que é um filmaço, assim, eu acho que 4 estrelas. Eu vou dar 4 também. Eu vou dar 4, eu acho justo. E você? O que você achou? Você gostou da atuação do Chalamet? Acha que ele foi melhor que o Wagner Moura? E fala pra gente aí o que vocês acharam do final aí. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre o final. Vocês concordam com o que a gente falou? Não concordam? Falem aí nos comentários. Valeu. Abraço. Valeu e até o próximo vídeo.